pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na videoaula de hoje falaremos sobre o conjunto dos números inteiros, descobrindo os números negativos. Bom, pessoal, então para início de conversa, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Você conhece alguma situação do dia a dia onde nós utilizamos números que não são positivos? Ou seja, números que são negativos? Dê uma paradinha e pense um pouquinho. Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter respondido aí da temperatura, né? Talvez já até viu em algum freezer aí, quando a gente vai no supermercado, lá o freezer com sorvete, ou geladeira, né, com sorvete, com refrigerante. Então, se a gente olha lá para cima, sempre tem a temperatura que esse freezer está exercendo, né, que está dentro lá para poder manter o sorvete, para poder manter o refrigerante gelado. Ou ainda, você pode me dizer, olha, eu já entrei num elevador e lá no elevador eu vi alguns botões com números que não são positivos, né, números negativos. Então, para você que pensou em uma dessas situações, então aí tá de parabéns. Se você pensou em alguma outra, então depois me deixa aí no comentário para eu saber qual foi a situação que você pensou. Então, né, até mesmo do título e por essa pergunta, você já deve imaginar que nessa videoaula nós começaremos aí a falar sobre os números negativos, ok? Bom, então eu acabei de perguntar para vocês, né, se vocês conheciam alguma situação onde utilizava-se números negativos. Agora eu vou apresentar então para vocês mais algumas outras situações aí que você pode ter me respondido ou que se você não conheça, para que você passe a conhecer. Não apenas nas geladeiras dos supermercados aparece lá o valor de negativo, nós temos, né, no planeta Terra, lugares onde a temperatura é uma temperatura negativa, ou às vezes lugares onde essa temperatura varia. Então tem países que ora a temperatura está uma temperatura abaixo do 0 grau, ou seja, uma temperatura positiva, e ora a temperatura está negativa. Então tenho certeza que você já ouviu nos noticiários aí algum país, né, sofrendo aí com uma baixa temperatura, ou países sofrendo aí com uma alta temperatura. Aqui no Brasil, normalmente nós temos altas temperaturas, mas tem algumas regiões, principalmente na região sul, que o inverno brasileiro chega a atingir temperaturas negativas também. Uma outra situação que eu coloquei aqui para vocês é de altitude. Então, talvez você também já tenha ouvido falar dessa palavra, já conheça um pouco o que é altitude, já tenha estudado em geografia. Então, aqui, no planeta Terra, o nível do mar é conhecido como o 0 metros. Tudo o que está acima do nível do mar, a gente fala que tem uma altitude positiva. Aí eu coloquei aqui para vocês como exemplo o Monte Everest. O Monte Everest, ele é o pico aqui de maior altitude positiva no planeta Terra. Ele tem cerca de 8.850 metros positivo, porque está acima do nível do mar. Em contraponto, aí nós temos a Fossa das Marianas, que é o ponto aí mais baixo da Terra, o ponto de maior altitude negativa. Então, esse fosso aí, essa Fossa das Marianas, ela tem cerca de 11.500 metros abaixo do nível do mar. A terceira situação que eu coloquei aí para vocês é um extrato bancário. Então, se você acompanha aí o seu responsável ou até mesmo você tem uma conta bancária, então toda vez que você vai lá e analisa o seu extrato bancário, aparecem números que são positivos ou números que são negativos. Então, para registrar depósitos de dinheiro, quando a gente vai lá e coloca dinheiro na nossa conta ou alguém deposita dinheiro para a gente, esse valor ou essa quantidade, ela é representada por um sinal de positivo na frente. E quando nós fazemos retiradas de dinheiro no banco, então esse valor, essa quantidade retirada é representada por um sinal de menos na frente, por um número negativo. E normalmente viu alguém dizer o seguinte: olha, eu estou negativo no banco, meu saldo está vermelho no banco. Então significa que essa pessoa ela está devendo para o banco, né? É como se, por exemplo, o 0 fosse o referencial. Não tenho dinheiro no banco, mas também não devo para o banco.
Então, quando eu digo que o meu saldo é positivo, então quer dizer que eu tenho dinheiro lá no banco sobrando. Quando eu tenho um saldo negativo, quer dizer que eu estou devendo dinheiro para o banco. O banco, ele me emprestou, talvez aconteceu alguma situação onde eu não tinha dinheiro, ele me emprestou esse valor e aí o valor de empréstimo fica lá marcado como negativo. Então, eu estou com um saldo negativo. E aqui uma última situação que eu coloquei para vocês é tabela de campeonatos de futebol. Então, quando o time ele sofre mais derrotas do que vitória, quer dizer que ele está com um saldo de jogos negativo. E também saldos de gols. Então, vamos supor que uma equipe, numa certa partida, ele fez 2 gols, mas sofreu 3 gols. Ou seja, ele está com saldo negativo, ele sofreu mais gols do que ele fez. Então, aqui essas são algumas situações onde nós encontramos os números negativos. Agora, a gente vai estudar esse conjunto um pouco mais a fundo. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco da parte teórica e dos números inteiros, ok? Então, para representar esse conjunto, a gente utiliza a letra Z. Quem faz parte do conjunto dos inteiros? Todo número inteiro negativo, o zero e os inteiros positivos, ou seja, os números naturais. Então, a gente tinha o conjunto natural, que era o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E quando esse conjunto ganha elementos negativos, inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, então forma-se um novo conjunto, ao qual nós chamamos de conjunto dos números inteiros. E aí, nesse conjunto, faz parte apenas os inteiros, sejam eles positivos ou inteiros negativos. Aí você pode até me falar, professora, mas não vai existir número negativo que não é inteiro? Vai sim, só que aí, por exemplo, o menos 2,5, ele é um número negativo. Só que eu não posso falar que ele é um número inteiro. Por quê? Porque o 2,5 não é um número inteiro, é um número decimal. Mas ele vai funcionar e ele é um valor negativo, ok? Mas então, o conjunto dos números inteiros, ao qual a gente está falando aqui hoje, eles são apenas os inteiros positivos e os inteiros negativos. E aí, então, como a gente já viu, os números inteiros negativos, ou qualquer outro número negativo, seja ele inteiro ou não, a gente obrigatoriamente tem que colocar o sinal de menos na frente para indicar que aquele número é negativo. Quanto aos números inteiros positivos ou qualquer outro número que seja positivo, a gente coloca o sinal de mais. Ou então eu não preciso colocar o sinal de mais, ok? Então, quando o número é negativo, obrigatoriamente eu tenho que colocar o sinal de menos na frente. Quando o número é positivo, eu coloco ou não o sinal de mais. E aí uma observação que a gente tem que fazer, o zero, ele é um número neutro. O que é isso, um número neutro? O zero, ele é o único número que não é positivo e não é negativo. Então, o zero, ele é neutro ou nulo. A gente pode usar essas duas palavras aqui. Então, neutro ou nulo. Então, toda vez que você ouvir essa palavra nulo, né, o zero é nulo. Significa que o zero, ele não é nem positivo e nem negativo, ok? Bom, como que a gente vai representar, então, esses números inteiros na reta numérica? Quando nós aprendemos lá o conjunto dos naturais, então a gente sempre começa do zero e aí vai aumentando, né? A gente vai sempre colocando de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já quando a gente vai representar o conjunto dos inteiros, que são os inteiros positivos e os inteiros negativos, o que a gente faz? A gente coloca o zero lá no meio da nossa reta. Então, olha aqui, na minha reta eu tenho o zero aqui. Vou marcar a minha unidade, então aqui é como se fosse uma unidade, seja ela 1 centímetro, 1 metro, né, a quantidade que eu escolhi aí para ser a minha unidade, e vou marcando, ó, então, 0, mais aqui marquei uma unidade, então é o ponto 1, mais uma unidade, eu tenho o ponto 2, mais uma unidade, o ponto 3, mais uma unidade, o ponto 4. Então, a gente fala aqui, ó, a direita do zero, então, nós temos os números positivos. E aí, o mesmo a gente vai fazer agora à esquerda do zero. O mesmo comprimento aqui, a mesma unidade que eu usei à direita do zero, eu vou ter que usar aqui à esquerda. Então,
a distância aqui entre os números tem que ser a mesma. Então, olha lá, vai ser então o 0, à esquerda do 0 eu tenho o menos 1, à esquerda do menos 1, o menos 2, à esquerda do menos 2, o menos 3, à esquerda do menos 3, o menos 4. Ou seja, aqui, ó, à esquerda do 0, nós temos os números negativos. Reparem vocês aí, então, que a reta numérica do conjunto dos números inteiros é como se fosse um espelho, é espelhado. A gente tem o 0, que é o nosso ponto de simetria, a gente já vai falar sobre isso. À direita do 0 a gente tem os positivos e à esquerda do 0 os negativos. É como se fosse aí um espelho, ok? Então, acabei de falar para vocês sobre a reta numérica, que a reta numérica é como se ela fosse espelhada. Então, agora a gente vai aprender o que é um número oposto ou simétrico. Então, o que é um número oposto ou número simétrico, né? Dois números, eles são opostos ou simétricos quando eles estão a uma mesma distância do 0. Então, olha aqui. O 1. Qual é a distância do 1 até o 0? A distância do 1 até o 0 é de 1 unidade. Ok? Qual é o outro número nessa reta que também está a uma unidade de distância do 0? Vai ser quem? O menos 1. Então, olha lá, porque o menos 1 está a uma unidade de distância. Se eu escolher o 2 ele está a quanto? O 2 aqui, ele está a 2 unidades de distância. Quem vai ser o outro número, o oposto ou o simétrico do 2? Então, eu quero saber quem é o número que também está a 2 unidades. É o menos 2. E assim por diante. Então, a gente diz o seguinte, que o oposto do 1 é o menos 1. E vice-versa. O oposto do menos 1 é o 1. O oposto do 2 é o menos 2. E o oposto do menos 2 é o 2. Então, toda vez que a gente está falando de oposto, é assim, eu quero saber quem é o outro número que também tem a mesma distância desse número no 0. Ou ainda a gente pode pensar o seguinte, o oposto de um número vai ser o próprio número, porém com o sinal contrário. Então, o oposto do 3 é o menos 3. O oposto do menos 3 é o mais 3. O oposto do 20 é o menos 20. E assim por diante. E na matemática, como eu já falei para vocês, a gente utiliza muitos símbolos para representar alguma informação. Toda vez que a gente quiser o oposto de um número, a gente coloca o sinal de menos na frente. Então, olha aqui. Se eu quiser perguntar para vocês, quem é o oposto do 1? Olha aqui como eu vou fazer isso, ó. O oposto do 1 positivo. Então, olha lá. Para indicar o oposto, eu utilizei aqui esse sinal de menos. Então, toda vez que eu ver uma notação como essa, menos mais 1, eu estou querendo saber quem é o oposto do mais 1. E quem é o oposto do mais 1? É o menos 1. E se eu escrever isso aqui, se vocês verem lá na lousa, no livro de vocês, menos 1. Então, o que eu estou querendo saber com essa informação? Quem é o oposto do menos 1? E quem é o oposto do menos 1? O mais 1, ok? Então, vocês têm que se recordar isso. Toda vez que vocês verem o sinal de menos na frente de um número, seja esse número positivo ou número negativo, eu estou querendo saber quem é o oposto dele. E isso vai ser muito importante para quando a gente for aprender subtração de números inteiros. A gente vai ter que usar essa ideia de oposto, ok? Então, guardem bem essa informação, guardem bem essa aula, porque quando a gente for aí aprender adição e subtração, na subtração, a gente vai utilizar muito essa informação aí de oposto ou simétrico de um número. Aqui, então, farei com vocês mais alguns exemplos para a gente fixar essa ideia de oposto. Então, supondo que você tem lá um exercício assim, ó, calcule, vai lá, A menos mais 20. Então, o que é isso, esse sinal de menos na frente do número mais 20? Então, ele quer que a gente calcule o oposto do mais 20. Então, ao invés do professor ou do redator do livro escrever lá, calcule o oposto do mais 20,
Ele foi lá e colocou o sinal de menos. Por quê? Na matemática, o sinal de menos na frente de um número, ele está pedindo, então, o oposto. Então, calcule. Como que eu vou ler aqui, então, esse item A? O oposto do mais 20. E quem é o oposto do mais 20? É o menos 20. Por quê? Mais 20 e menos 20, eles estão a uma mesma distância do zero. Porém, o mais 20 está à direita do zero e o menos 20 está à esquerda. Só que os dois eles estão a uma mesma distância do zero na minha reta numérica. Na B, então aparece lá menos 58. Então, o que esse exercício está pedindo para eu calcular? Quem é o oposto do menos 58? E quem é o oposto do menos 58? É o mais 58, ok? Por quê? Menos 58 e mais 58, eles estão a uma mesma distância do zero. O 58 está a 58 unidades à frente do zero, à direita do zero, e o 58 negativo está a 58 unidades, só que à esquerda, mas os dois então estão à mesma distância. Lembram lá que eu falei para vocês que a reta numérica é como se fosse um espelho? A gente tem o zero, né, que é a origem ali, é o marco, exatamente o meio da minha reta. À frente a gente tem os positivos e para trás, né, para esquerda, os negativos. Então, 58 positivo e menos 58 são os dois números que estão a 58 unidades de distância do zero, só que um à direita e o outro à esquerda. Agora, uma outra informação muito importante sobre os números inteiros é a questão de módulo ou valor absoluto. A gente saber calcular o módulo ou valor absoluto, então pode aparecer aí para você dessas duas maneiras, módulo ou valor absoluto de um número inteiro. E o que vem a ser o módulo ou o valor absoluto? Então, olha lá, o módulo ou o valor absoluto, ele corresponde à distância do número que eu quero descobrir até o zero. Então, qual é a distância de tal número até o zero? Ao invés de eu perguntar, utilizar essa palavra, né? Qual é a distância? Eu vou perguntar o seguinte: qual é o módulo? Qual é o valor absoluto? Então, toda vez que a gente ouvir falar em módulo ou valor absoluto, eu estou querendo descobrir qual é a distância de um determinado número até o zero. E aí, também, né, ao invés da gente usar, pode acontecer de no livro aparecer a palavra módulo ou valor absoluto, mas os matemáticos, eles também têm um símbolo para isso, que é essas duas barrinhas aqui na vertical, ok? Então, olha lá. Quando você quiser representar o módulo de A, onde A é um número qualquer, ao invés de escrever o módulo de A, a gente vai usar, então, aqui, ó, as duas barrinhas e o A dentro. Então, toda vez que você vê isso, módulo de A, ou o módulo de 5, o módulo de menos 10. Então, eu quero saber qual é a distância desse número até o zero, ok? Então, olha aqui, ó. Se eu perguntasse qual é o módulo de 1, qual é o módulo de 1, ou seja, qual é a distância do 1 até o zero? A distância do 1 até o zero é 1. E aqui, quem é o módulo do menos 1? Qual é a distância do menos 1 até o zero? A distância do menos 1 até o zero é 1 também. Ok? Por quê? Porque a distância é sempre positiva. Você já ouviu alguém falar assim, olha, eu percorri tantos metros negativos? Não, distância sempre vai ser positiva. Qual é o módulo do 2 positivo? O módulo 2 positivo é 2, que é a distância do 2 positivo até o zero. Qual é o módulo aqui, ó? Então, deixa eu só riscar aqui. Então, o módulo do mais 2 é 2. E o módulo do menos 2 é 2 também. A distância do menos 2 até o zero é 2 também, ok? E essa notação, essa informação de módulo, valor absoluto, também vai ser muito importante para quando a gente for realizar as operações com os números inteiros. Então, fixem bem, né? Então, lá no slide passado a gente falou sobre números opostos ou simétricos. E agora aqui, então, estou dando uma nova informação para você, módulo ou valor absoluto. Então, toda vez que a gente falar de módulo e usar, então, aqui essas duas barrinhas na vertical,
eu estou querendo saber qual é a distância desse número até o zero. Agora, a gente vai ver como que a gente compara dois números inteiros. Então, ou seja, como que eu sei qual número é maior e qual número é menor. Então, aqui a gente vai aplicar algumas regrinhas. Se eu estiver comparando dois números positivos, quem que vai ser o maior número? O maior número vai ser aquele de maior módulo, ou seja, aquele que está mais distante do zero. E comparar dois números positivos, a gente já sabe, porque a gente sabe comparar em números naturais. Quem é maior, o 10 ou o 12? Então, a gente sabe que o 12 é maior, ok? E outra, se a gente pensar na reta numérica, o 12 tem maior módulo, tem a maior distância do zero. Então, o 12 é o maior. E se eu tiver agora que comparar dois números negativos? Então, comparando dois números negativos, o de maior módulo, ou seja, o que está mais distante do zero, é o menor. Então, lembra lá que na reta numérica, os números positivos e negativos, eles são simétricos, a reta funciona como um espelho. À direita do zero, então, quanto mais longe do zero, maior é o número. E à esquerda do zero, quanto mais longe do número, na parte negativa, né, quanto mais longe o número está, menor esse número é. Se eu estou comparando dois positivos, o que está mais longe do zero, o que tem o maior módulo, é o maior. Se eu estou comparando dois números negativos, o que está mais longe do zero, o que tem o maior módulo, é o menor. E aqui também eu tenho algumas informações. E se eu tiver que comparar um número positivo com o zero? Bom, qualquer número positivo é maior do que o zero. E se eu tiver que comparar um número negativo com o zero? O zero vai ser maior do que qualquer número negativo. Ou ainda, qualquer número negativo é menor do que o zero. Bom, e se eu tiver que comparar um número positivo com um número negativo? Essa é fácil. Todo número positivo é maior do que um número negativo. Ou todo número negativo é menor do que um número positivo, ok? Então, é bem importante a gente guardar essas regrinhas. Ou ainda, eu posso pensar o seguinte, toda vez que eu tiver que comparar dois números, né, então vamos supor, eu tenho lá na reta, não importa se esses números estão à direita ou à esquerda, que eu tenho o número A e o número B. Sempre que o número que sempre está mais à esquerda do outro, esse número à esquerda ele é sempre maior. Então, aqui, ó, no meu item A, eu tenho que comparar o 2 e o 20. Quem é maior, quem é menor? Bom, os dois números, eles são positivos, né? Não tem sinal nenhum, então eu sei que os dois são positivos. Quem é maior? A gente sabe que o maior é o 20 e o 2 é menor. Então, como que eu posso representar isso aqui, ó? O 2 menor, então esse símbolo aqui é de menor, do que 20. Então, porque a gente sabe que os dois números são inteiros positivos, e quando eu comparo dois positivos, aquele que tem o maior módulo, ou seja, está mais distante do zero, é o maior. E o que tem menor módulo é o menor. Então, aqui o 2 é menor do que o 20. E se eu tiver que comparar o menos 5 com o menos 12? Qual que era a regrinha? Estou comparando dois números negativos. Então, lá, quando eu tenho dois números negativos, aquele que tem o maior módulo é o menor. Ou seja, o que está mais longe do zero é o menor. Quem que está mais longe do zero? É o 12, o menos 12. Então, significa que o menos 12 é menor do que o 5. Ou, nesse caso, né, como o menos 5 está vindo primeiro aqui, eu vou dizer que o menos 5 é maior, então esse símbolo aqui é de maior, que o menos 12. E se eu tiver que comparar o 0 com o 13? Então, a gente viu lá que todo número positivo é maior do que o zero. Então, o 0, na ordem que está aqui, porque o 0 apareceu primeiro, 0 é menor do que 13. E se eu tiver que comparar o 0 com um número negativo, com o 13 negativo? 0, então a gente viu que o 0 é maior do que qualquer número negativo. Ou ainda,
todo número negativo é menor do que zero. Então, 0 é maior. E assim por diante. Então, a gente sempre vai aplicar aquela regrinha. Ah, por último aqui. E se eu tenho um número negativo e um número positivo? Então, a gente viu, um número positivo sempre vai ser maior do que um número negativo. Ou seja, o menos 13 é menor. Então, menos 13 é menor do que 10. Agora, nós falaremos aí sobre a distância entre dois pontos na reta numérica. De novo, a gente vai ter aí algumas regrinhas. Como que eu faço para calcular a distância entre dois pontos ou dois números que têm mesmo sinal? Ou seja, eu quero calcular a distância entre dois números positivos. Ou quero calcular a distância entre dois números negativos. O que a gente vai fazer? A gente vai efetuar a subtração entre o número de maior módulo e o número de menor módulo. Então, se os dois números têm o mesmo sinal, a gente vai efetuar uma subtração entre eles. E se os dois números têm sinais diferentes, um é positivo, o outro é negativo, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar os módulos desses números. Professora, mas por que a gente adiciona módulo ou subtrai módulo? Porque eu quero calcular a distância. E aí vocês lembram que a distância de qualquer coisa é sempre positiva? Então, quer dizer que o meu resultado, a minha distância ali entre dois números, sempre vai ser um valor positivo. Não importa que eu estou calculando a distância entre dois números negativos, o resultado sempre é positivo, porque a distância é sempre um valor positivo. Como exemplos, então eu quero calcular a distância entre o 3 e o 4. Então, o 3 e o 4 são dois números positivos. Olha aqui o que eu quero calcular, a distância daqui, desse para esse. O que eu faço? Eu vou calcular a subtração entre os módulos desse número, o módulo do maior. Quem que é o maior? O 4. Então, a gente sabe quem que é o módulo do 4. O módulo do 4 é 4, ou seja, a distância do 4 até o 0 é 4. Menos o módulo do 3. Quem é o módulo do 3? A distância do 3 até o 0 é 3. 4 menos 3, 1. Ou seja, a distância entre o 4 e o 3 é de 1 unidade. E isso aqui, né, olhando pela nossa reta, a gente sabe a distância entre o ponto 3 e o ponto 4 é 1. Tá bem fácil. Ah, mas e se fosse aqui, ao invés do 3 e do 4, fosse menos 3 e menos 4, a distância entre o menos 3 e o menos 4? Então, eu vou calcular aqui, ó, a distância, no item B. A distância entre o menos 3 e o menos 4. Então, o que eu faço? Quem vai ter o maior módulo? O menos 4. Por quê? O que é o módulo? A distância do número até o 0. Então, vai ser o módulo de menos 4 menos o módulo de menos 3. Mas quem é o módulo do menos 4? É a distância do menos 4 até o 0, que é 4. Menos, e quem é o módulo do menos 3? A distância do menos 3 até o 0, 3. 4 menos 3, 1. E se a gente olhar aqui para a nossa reta numérica, a distância entre o menos 3 e o menos 1 realmente é 1 unidade. Mas e se eu quiser calcular a distância entre um número positivo e um número negativo? Então, aqui eu quero calcular a distância entre o menos 3 e agora o 4 positivo. Então, o que a gente faz? Como os dois números têm sinais diferentes, a gente agora vai somar esses módulos. Então, eu vou somar o módulo do menos 3 com o módulo do 4 positivo, ou mais 4. Quem é o módulo do menos 3? A distância do menos 3 até o 0 é 3. Somado ou adicionado com o módulo do 4, o módulo do mais 4. A distância do mais 4 até o 0 é 4. Então, aqui, ó, 3 mais 4, 7, ok? Ou você poderia imaginar o seguinte, que era a distância do menos 3, que está aqui, até o 4. Então, o que a gente pode fazer? Vem contando, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Então, aqui a distância deu de 7 unidades. Mas é claro que, dependendo dos números que eu quero calcular a distância, fica inviável eu calcular ali, desenhar a reta numérica para calcular essa distância. Então, imagine você que você tenha que calcular a distância entre do menos 100 até o mais 278. Então, você não vai lá desenhar a reta numérica e sair contando, né, de um em um até chegar nos valores. O mais prático é a gente utilizar, então, aqui essas regrinhas. Se eu estou calculando a distância entre dois números que têm mesmo sinal, a subtração entre o número de maior módulo e o número de menor módulo. Se eu quero calcular a distância entre dois números de sinais diferentes, aí a gente vai adicionar os módulos, ok? Ah, professora, mas e se for a distância do zero para qualquer número? Vou até anotar aqui. Distância entre o zero e o menos 2. Para calcular a distância entre o zero e qualquer número, basta eu calcular o módulo desse número. Porque lembra que o módulo de um número é a distância desse número até o zero? Então, a distância entre o zero e o menos 2 é o mesmo que eu calcular o módulo do menos 2. E quem é o módulo do menos 2? 2. Aí, se fosse a distância entre o zero e o mais 5, é o mesmo que eu calcular o módulo do mais 5, que é 5. Belezinha? Bom, então nessa videoaula, eu espero que vocês tenham entendido bem esse conceito de número inteiro, de número oposto ou simétrico, módulo, né, o valor absoluto, distância. Porque nas próximas videoaulas nós vamos começar a fazer operações com esses números. E a gente precisa ter fixado muito bem essas ideias aí de números opostos ou simétricos e módulos, ou valor absoluto, tá? Então, guardem bem aí esses nomes, anotem no caderno de vocês para vocês não esquecerem. Façam os exercícios. Façam os exercícios aí dados pelo professor de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos nossos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem o like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!